Olá, quero meditar convosco acerca de uma realidade da qual ninguém escapará, e que é esta, que toda a gente, todo o mundo, toda a pessoa, todo o ser humano se encontrará com Jesus Cristo. É verdade. A questão não é se isso acontecerá, se isso é verdade. É verdade. A questão é saber como será e quando será. Em Hebreus 9:27 nós lemos: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, já sabemos quando será. Será no dia do juízo. As Escrituras revelam dois encontros futuros com Cristo. Para os que creem, vamos encontrar Cristo como Salvador no tribunal de Cristo, onde vai haver uma avaliação e recompensa, mas não haverá condenação. Porém, os que rejeitaram Cristo e o seu Evangelho, a Boa Nova, nesta vida, encontrarão Cristo como juiz, diante do grande trono branco, é assim que a Bíblia lhe chama, onde acontecerá o juízo final e onde será decretada a condenação eterna. Portanto, meu amigo, Cristo hoje é Salvador, amanhã será juiz. Hoje, Jesus apresenta-se como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lemos isso em João capítulo 1 e versículo 29. Hoje, Jesus apresenta-se como a porta aberta para a salvação. Lemos isso em João 10:9. Jesus também se apresenta hoje como o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. João capítulo 10 e versículo 11. Em João, no capítulo 3, versículo 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E repare no versículo 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Por isso, meu amigo, esta é uma realidade que estará presente para nós um dia. A Bíblia também afirma em João 5:22 que o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o juízo ao Filho. Por isso o Filho é quem vai julgar. Agora, vivemos no tempo da graça, no tempo de aceitar o Evangelho. Porém, se não aceitarmos o Evangelho, o juízo estará presente. Portanto, o que é que está em jogo na escolha que temos que fazer perante estas realidades? Aceitar a Cristo como Salvador e Senhor. Esta é uma decisão que podes fazer. E se a fizeres, quem crê em Cristo recebe perdão completo dos seus pecados. Em Atos capítulo 10, versículo 43, nós lemos que dele todos os profetas dão testemunho, dele, acerca de Jesus, de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe a remissão dos seus pecados. O perdão dos pecados, é o que isto quer dizer. Também se crês em Cristo hoje, serás justificado diante de Deus, serás reconciliado com Deus e não haverá mais condenação alguma para ti. Em Romanos 8:1, nós lemos: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E não é só. Se escolheres Cristo Jesus como Salvador, receberás a vida eterna. Conforme nós lemos há pouco, em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por outro lado, receberás paz com Deus.
reconciliados com Deus, justificado diante de Deus, mediante a fé. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Também, se aceitares Cristo hoje como Salvador, receberás uma nova identidade em Cristo. Pois, segundo a Coríntios, capítulo 5 e versículo 17, nos diz que, assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E, para terminar, se crês em Cristo e se aceitas Cristo como Salvador, hoje terás uma esperança eterna e a certeza de um galardão futuro. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, nós lemos: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. É o apóstolo Paulo quem diz isto. Mas também, não só a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então, para resumir, diante do tribunal de Cristo, o salvo não enfrenta condenação, mas antes o seu serviço vai ser avaliado e a sua fidelidade vai ser recompensada. E depois usufruirá da comunhão eterna com Deus. Em João 5,24 nós lemos: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Agora existe outra opção, o outro lado da moeda, que é ignorar a mensagem do Evangelho e rejeitar a Cristo. Ora, quem rejeita o Evangelho, rejeita a Cristo. E, se o faz, morrerá em seus pecados. Permanecerá em seus pecados. Em João capítulo 8, versículo 24, nós lemos: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, disse Jesus, morrereis nos vossos pecados. Ora, aquele que rejeita a Cristo nesta vida, morre separado de Deus. Em Isaías capítulo 59, versículo 2, nós lemos: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, que é santíssimo. E os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que vos não ouça. Então, se rejeitas a Cristo, a tua oração não será atendida. Por outro lado, se rejeitas a Cristo, a condenação já está decretada. Porque em João 3,18 nós lemos: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus, que é o Senhor Jesus. Por outro lado, e para terminar, quem não crê em Jesus Cristo, quem rejeita o Evangelho, vai comparecer diante do grande trono branco e enfrentar ao Senhor Jesus como juiz. Nós lemos isso em Apocalipse: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. E ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Assim deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte, é a morte eterna. A primeira morte é a morte física neste mundo. E a morte eterna é chamada a segunda morte, ou seja, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, presta atenção, esse foi lançado para dentro do lago de fogo, que será a condenação eterna. A segunda morte é a separação eterna de Deus. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Portanto,
O mesmo Cristo que salva hoje será o juiz que sentenciará naquele dia. Por isso, a seriedade da escolha. Não podemos ficar indiferente. Aquele que fica indiferente já está contra Cristo. A Bíblia não apresenta um terceiro caminho. Não existe uma neutralidade diante de Cristo. O Senhor Jesus disse em Mateus 12:30, quem não é por mim, é contra mim. Ou você se rende à graça, ou permanece sob juízo. Em 2 Coríntios, capítulo 6, em versículo 2, é-nos dito o seguinte: eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Por isso resta-me fazer-te um convite e dizer-te que Jesus não chama pessoas perfeitas. Não. Ele chama pecadores ao arrependimento. Ele diz em Mateus 11:28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele diz também, segue-me. Portanto, o convite não é apenas para acreditar sobre Jesus, mas é para confiar nele e segui-lo e render-lhe a sua vida. Por isso, faça algumas perguntas que servirão de reflexão pessoal. Se eu morresse hoje, encontraria Cristo como Salvador ou como juiz? Tenho certeza do perdão dos meus pecados? Em que tenho colocado a minha confiança para a eternidade? Por outro lado, o que me impede hoje de responder ao convite de Jesus? Estou disposto a deixar o controle da minha vida e segui-lo? Pois Marcos, no capítulo 8, versículo 36, nos diz que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e, no fim, perder a sua alma. Por isso eu te convido a fazeres uma entrega, uma oração de entrega ao Senhor Jesus. E se o fizeres com sinceridade no coração, certamente Ele vai ouvir-te. Então ora comigo. Santo e justo Deus, reconheço que estou em inimizade contigo e sentenciado à morte eterna, que na minha condição de pecador perdido não posso salvar-me a mim mesmo, quer por obras ou méritos próprios. Creio no teu Filho Jesus, que enviaste à terra para morrer na cruz pelos meus pecados e que ressuscitaste para me dar nova vida. Arrependo-me, sinceramente, dos meus caminhos de desobediência e entrego toda a minha vida a Cristo. E recebo-te agora como o meu suficiente Salvador e como o meu único Senhor. E peço-te, escreve o meu nome no livro da vida e ensina-me a seguir-te em todos os dias. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Uma palavra final. A cruz é o lugar onde a justiça e a graça se encontram. Rejeitar a cruz é enfrentar o juiz no trono. Aceitar a cruz é herdar a vida eterna e reinar com Cristo em pleno amor. Por isso, aqui fica o convite do Senhor Jesus. Vem e segue. Qual vai ser a tua decisão?